Bom dia, crianças. Bom dia, mamães. Bom dia, tia Jô. Bom dia, tia G. Tudo bem com você? Tudo bem. Crianças, mais uma semana e nós continuamos com uma contação de história. Cada história linda que ainda virá pela frente com personagens, né, tia Jô? Em cenários diferentes, né? Nós já vimos nesse conteúdo, já pudemos observar a história do João Pé de Feijão, João e Maria. E nós vamos ter outras histórias que vocês já conhecem e vai ter oportunidade, né, tia G, de relembrar os personagens, de contar essa história aí junto com a família, porque como a gente disse, os livros nos levam para lugares... Para viajar, né? Nós vamos conhecendo o personagem, a característica desses personagens. Uns são bons, outros maus, né? E assim nós vamos, ampliando a nossa imaginação, conhecendo novos vocabulários. E quando a gente tem que escolher uma história, a gente vai procurar lá na memória aquela que nós mais nos identificamos, o personagem que nós achamos mais legal. Então tudo isso vai servindo para que vocês vão criando conteúdo para vocês. Exatamente. E hoje nós vamos pegar o nosso livro Multicampos, ok? Da página 211. E na página 211 vai trazer aqui para nós colecionadores de histórias. Porque essas histórias só chegaram até nós, Rapunzel, Branca de Neve, a Cinderela, João e Maria, porque teve pessoas que buscaram, criaram essas histórias e registraram essas histórias e foi trazida para nós, para o nosso conhecimento. Então hoje nós vamos descobrir quem foram essas duas personalidades que criaram essas historinhas infantis que hoje a gente escuta e a gente viaja nesse mundo infantil que é muito gostoso. Isso. Né, tia G? Pegaram o livro então? Vamos lá? Nós vamos ler então o que está aqui na página 211. Colecionadores de história. Com a ajuda de vocês aí de casa da mamãe, leiam os títulos da história e marque aquelas que você conhece. Você já ouviu a história da Branca de Neve e os Sete Anões? Essa história é muito conhecida, né, clássico. tia G? Onde tinha aquela linda moça com uma pele branquinha e ela era muito delicada. Certo dia ela foi jogada, né, lançada na floresta pela bruxa, né, porque a madrasta dela era uma bruxa, queria o mal dela. Então ela foi lançada na floresta para ser morta. Só que alguém teve piedade dela e não a matou, não é isso? Isso. E ela encontrou então uma pequena casinha onde moravam os Sete Anões. e lá ela passou a viver. Mas mesmo assim, quem a encontrou novamente? A bruxa que era a madrasta dela. E a história traz uma fruta. Qual era a fruta que traz essa história? Maçã. Isso. E essa maçã estava o quê, tia G? Linda, bem vermelha, apetitosa. Mas estava o quê? Envenenada. Foi quando a Branca de Neve Mordeu a maçã e adormeceu, morreu. Mas essa história termina com um final? com um final feliz. Vem um príncipe, Dá um beijo e ela acorda. e a gente fica com aquele feliz para Sempre. Então vocês conhecem essa história da Branca de Neve. Então peça para a mamãe, se tiver o livrinho em casa, recontar com vocês esta historinha.
Depois nós temos a Bela. A Bela Adormecida. Ah, essa também é um clássico lindo, que nós vamos contar daqui a pouco para vocês toda a história. E depois? A Rapunzel. A Rapunzel é aquela moça que tem o quê? Ela tem aqueles longos cabelos, ela foi aprisionada numa torre. Numa torre. Aí ela não tinha contato com o mundo de fora, com outras pessoas. E aí o tempo foi passando, seus cabelos foram crescendo, crescendo, e ela trançava esses cabelos. E a única comunicação que ela tinha para as pessoas visitarem ela e entrar escondida no castelo, ela jogava a sua trança, a pessoa escalava, mas tudo isso escondido da bruxa, né? Essas histórias traz sempre uma bruxa. Uma bruxa. Uma bruxa. É sempre o bem e o mal, tia Jo. Exatamente. Mas também a história da Rapunzel termina com um final que... Com um final feliz também. Porque ela também encontra um príncipe que se apaixona por ela, né? Exatamente. Olha que delícia, né? Os finais felizes das histórias. E por último, aqui no nosso título, João e Maria. Que já ouvimos a historinha semana passada, né? Que também tinha uma pessoa má. Também tinha bruxa. Né? Que queria o mal das crianças. Se fingia de boazinha, mas no final ela era malvada e queria mesmo colocar Maria para fazer o serviço da sua casa, e ela queria engordar o João para comê-lo. Olha só. Mas também essa história termina feliz. Com final feliz também. Tranquilo, porque as crianças voltam para casa e reencontram o papai, a família deles real, né? Então, tia Jo, a gente fica com aquela esperança que sempre o bem vai vencer o mal, né? Essa é a nossa expectativa Exato. sempre, né? O bem vence o mal. E tia G, todas essas histórias que nós falamos aqui, você vai marcar aí, criança. Qual dessas histórias você conhece? Você vai marcar aí o xizinho dentro do quadradinho. Se você conhece todas as histórias, marca X em todas. Ah, tia, eu não conheço a Bela Adormecida, eu não conhecia Rapunzel. Não marque. Então você vai marcar um X nas histórias que você já ouviu alguém contar para você, ok? Marcou o X, nós vamos observar agora que temos aqui uma escultura de duas pessoas. Duas pessoas, dois homens. Quem serão eles, tia G? Essas histórias foram registradas por dois irmãos. Observe essa fotografia da estátua erguida em homenagem a eles. São dois irmãos. Nós vamos descobrir, né? Quem são esses irmãos? E por que será que eles tinham essa atitude de escrever histórias infantis? Depois nós vamos descobrir por que eles tinham esse gosto de fazer esses contos, buscar essas histórias para chegar até vocês, crianças. Ok? Então aqui nós temos dois irmãos. Sim. Não sabemos ainda o nome deles. Nós sabemos que são irmãos. São irmãos. E esta estátua, né, essas esculturas foram feitas para homenagear, porque eles foram muito importantes dentro dessa contação de histórias. E até hoje são lembrados, ó. Nós estamos aqui, ó, em 2020 falando deles. E eles não são brasileiros. Ah, então, para descobrir, nós vamos virar a página do nosso livro e vamos descobrir quem são esses irmãos. Virando a página, porque aqui vai ter a história deles. Vamos ouvir? Então, página 212. Conheça um pouquinho da vida de Jacob e William Green. Dizem que eles escreviam logo à noite as histórias que ouviam durante o dia de parentes, amigos e camponeses. Camponês é aquelas pessoas que trabalham no campo, colhendo as frutinhas,
plantando. Mas você já pensou qual motivo levaria Jacob e o Ewen a colherem tantos contos? Saiba que durante séculos as histórias conhecidas por diferentes povos eram transmitidas apenas oralmente. As pessoas iam contando e as outras iam só ouvindo, não tinha as imagens. Elas eram contadas dos mais velhos aos mais novos e assim passadas de geração para geração. Sabendo disso, os irmãos Grimm trataram de buscar relatos em documentos antigos e recolher contos entre a população da Alemanha. Então, os irmãos Grimm eram alemães, para preservar as histórias tradicionais do seu povo. Então, crianças, eles viveram em uma época que não tinha televisão, não tinha celular, não tinha computador, não tinha energia elétrica. Para distrair, quando eles chegavam do serviço, eles tomavam um banho e aí eles sentavam na calçada, sentavam na varanda e os pais iam contando essas histórias para os filhos. Só assim, as crianças sentadas e os pais contando as histórias. E esses irmãos Grimm cresceram ouvindo muito dessas histórias. E eles eram apaixonados por essas histórias. Quando eles ficaram mocinhos, ele falou: ai, não dá para ficar só contando, né, tia Jo? Sim. E aí, o que eles resolveram fazer? Escrever cada um desses contos para deixar o quê? Registrado em papel, para que essas histórias nunca mais se perdessem. Por isso que até hoje a gente consegue ler e ouvir esses clássicos infantis, né? Que é a Rapunzel, a Bela Adormecida, a Branca de Neve e muitas outras que a gente vai ver aqui nesse conteúdo. Então observe as imagens aqui, ó, no livro de vocês. Como que era, né, a busca do registro dessas histórias? Eles iam, batiam na casa das pessoas, iam buscando informações, como a tia G disse, pelos vilarejos, né, entre os camponeses, e aí eles retornavam para a casa deles, sentavam em uma escrivaninha e registravam. E olha o detalhe, criança, da última cena: não existia energia elétrica, eles precisavam de uma vela para escrever. Eles escreviam à noite, então eles faziam essa busca, aí as pessoas iam contando, isso ia ficando na memória deles. Eles chegavam em casa, pegavam a caneta de pena, caneta tinteiro, né, que tinha que molhar na tinta. O outro irmão já corria buscar a vela. Olha só, que amor pelas histórias, né? E aí eles iam escrevendo. Olha que delícia. Que legal. E aí ficavam esses clássicos. E vocês, quando vocês estiverem também, assim, na idade da tia Jo, da idade da tia G, vocês vão poder contar para outras crianças. Quando vocês crescerem, vocês vão ter esse registro também aonde? Na cabecinha de vocês e os livros que tem nas bibliotecas, nas escolas, para essas histórias. Sabe, criança, quando os filhos da tia G tem 3 filhos, e eles dormiam no mesmo quarto. Depois, conforme eles foram ficando maiores, aí a tia G separou as camas, mesmo porque o Heitor é menino, as outras 2 são meninas, né? Mas eles eram pequenos, dormiam os 3 na mesma cama. E eu contava a história toda noite para dormir. Eu contava a história. E até hoje a minha filha fala: mãe, você lembra daquela história que você contava? E aí eles pediam, por exemplo, o Heitor: mãe, conta a história da minha vida.
E aí eu ia contando, eu ia falando das histórias. Então tinha dia que eram os clássicos e outro dia era a história, que eu queria muito ter um filho, aí o papai do céu colocou a sementinha na minha barriga, eu contava a história deles e eu contava esses clássicos. E até hoje eles lembram disso. Então, quando os pais têm o hábito de contando a história para as crianças, essas histórias vão ficando na memória. Eles vão casar, né? E vão lembrar, minha mãe contava história à noite para eu dormir, eu vou fazer isso com os meus filhos. Porque acaba ficando aquele registro daquelas emoções, das suas lembranças de infância, de coisas positivas que marcaram a sua vida. Muito bem. Crianças, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir uma dessas historinhas dos irmãos Grimm, que será a Rapunzel. Depois que você ouvir essa historinha, você pode pegar uma folha à parte e fazer o registro dessa história em forma de desenho, tá bom? Então, nesse momento, agora a gente vai ouvir a história, a Bela Adormecida, né? Não a Rapunzel, a Bela Adormecida. Vamos ficar então com essa historinha e depois você faça o desenho dessa história. Vamos ouvir? A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que queriam ter um filho. Esperaram muito tempo até que nasceu uma menina. Fizeram uma festa para comemorar. Convidaram todas as fadas do reino, menos uma que era considerada má. Mas ela ficou muito brava por não ser convidada e ela foi assim mesmo. Quando ela olhou para a mesa, não tinha talheres de ouro e disse: vou jogar um feitiço terrível na princesa. A outra fadinha ouviu e escondeu atrás da cortina para dar um último presente. As outras fadas deram vários presentes. Então a fada má jogou um feitiço horroroso, que a princesa iria espetar o dedo na agulha e iria morrer. A outra fada saiu da cortina e disse que a princesa não morreria, mas iria dormir por 100 anos até o príncipe salvá-la. A menina cresceu, ficando cada vez mais bela. O rei mandou queimar todas as rocas para a princesa não espetar o dedo na agulha. Até que um dia, o rei viajou com a rainha e a princesa para um castelo bem distante. Lá tinha uma roca. A princesa ficou curiosa e espetou seu dedo. A princesa adormeceu por 100 anos. Passaram-se muitos anos até que um príncipe chegou e viu a princesa deitada na cama. Ele beijou a princesa, que acordou. Então ela falou assim: eu te esperei por muitos anos. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. Ah, muito bem. Então, essa foi a historinha da Bela Adormecida. A gente tem aí alguns personagens. Temos fadas boas e fada má. Nós temos príncipe. Nós temos o papai. Nós temos a mamãe.
Então você pode preencher a sua história com esses personagens. E a personagem principal, que é A Bela Bela Adormecida. Tá bom, crianças? Então faça esse registro, ok? Para a gente ir memorizando essas historinhas aí na nossa cabecinha. Tá joia? Então a nossa aulinha termina aqui. Sim. E amanhã a gente volta. Com mais histórias para contar. Então tchau, crianças. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.